nós temos que afinar os ouvidos agora. É tempo. Está chegando o tempo, chegou o tempo de afinarmos os ouvidos e estar fazendo o nosso coração realmente se quebrantar, estar sempre contrito, toda vez que lermos a palavra dele, termos o coração contrito e desejoso de ser melhor do que hoje até agora. Amanhã ser muito melhor do que hoje. Amém? Ele espera isso e vai perseguir isso até a volta dele. Ele vai dar tempo para nós, para que a gente possa melhorar aquilo que precisamos melhorar e aperfeiçoar os outros que estão na volta com a nossa melhora. Não é verdade? Quando os outros veem a melhora na gente, queridos, eles desejam o que a gente tem, o que foi dado para nós, de graça. Quem está cheio de graça aí? Poucos levantaram as mãos e os outros estão com meia graça. Quem está cheio de graça, diga aleluia. Aleluia. Melhorou. Acho que Jesus agora entendeu que todo mundo está cheio de graça. 1 Coríntios capítulo 15. Falar de graça, vamos falar de graça, né? A graça do Senhor. Você pode abrir sua Bíblia, se trouxe, se não trouxe o celular. Verso 15, vamos ler apenas 4 versículos. E vamos discorrer diante daquilo que a palavra de Deus nos disser e o Espírito Santo conduzir. Amém? Você pode ficar de pé, reverência à palavra de Deus. O irmão Rogério está aqui, o pastor está trabalhando hoje. Eu não vou perguntar ao Rogério porque ele vai responder o óbvio, né? Mas quando aquele que é graduado, seja o tenente, seja o capitão, passa fazendo a revista Tropa, pode ficar de qualquer jeito? Não pode, né? O Espírito Santo está aqui, amém? Quem tem o Espírito Santo de Deus? Se ele está aqui, ele quer que a tropa, ou melhor, tropa não, o exército dele esteja pronto. Amém? Você estava louvando até agora. E agora, acabou o louvor? Não. Continuamos louvando. Amém? Continuamos louvando em espírito e prontos para que ele fale a nós, fale a cada um de nós. Eu preciso, você precisa, nós precisamos de afinar nossos ouvidos para que o Espírito Santo, quando sussurrar, a gente ouça. Não só quando ele fala alto. Tem gente que o Espírito Santo está gritando, até berrando, se fosse o caso. Ele não precisa fazer isso, né? Porque se ele quiser, é só fazer assim. Todo mundo já abaixa o facho. Mas, queridos, nós estamos na presença do Altíssimo. E se estamos na presença do Altíssimo, temos que fazer jus ao que Ele nos fez ser, filhos. Amém? Ele nos chamou para ser filhos, mas não é qualquer filho. É filho compromissado, filhos dedicados, filhos com coração disposto a aprender, coração ensinável. Ele nos fez assim porque Ele nos ama e quer resposta nossa. Só de quem tem cabelo branco? Só de quem não tem cabelo? Não, seja cabelo curto, cabelo comprido, barba feita, barba não feita. Deus quer é o coração. E Ele vai fazer. Com a tua permissão. Sem a tua permissão, Ele não viola. Ele não violenta. Ele vai em paz. Podemos ler a palavra de Deus agora? Você está com o coração aberto? A mente firme no Senhor? Amém? Vamos lá. Eu sempre gosto de ler responsivamente para todo mundo participar. Quem não quiser participar, fale bem forte, bem alto.
que aí você é forçado a participar. Amém? Verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Vocês. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que... Amém, vocês? Amém. Vamos orar? Se você puder, pegue na mão do teu irmão, a tua irmã. Ela pode fechar os corredores. Feche os seus olhos, não olhe para o lado. Não precisa olhar para o teu irmão ou irmã. Feche os seus olhos e pense que você está entrando na presença de Deus agora, diante do trono. Imagina um trono reluzente, que você não consegue nem olhar para o trono. Não é meditação transcendental. É imaginar a glória de Deus para a tua vida, para teu lar. Ó Pai, nós estamos na tua presença porque cremos que a única presença diante da qual vale a pena estar. É dela que emana o que é verdadeiro, o que nunca falha e que nunca nos deixará na mão. Muito obrigado, Deus, porque a tua igreja se reúne em teu nome, para que a tua palavra possa gerar no coração de cada um deles mais amor, mais gratidão, mais paz e mais certeza de que quando o Senhor voltar, estará diante do Senhor, pronto para ser ou arrebatado ou ressuscitado. O Senhor é Deus, sabe todas as coisas, por isso sonda o nosso coração agora, o meu e de cada um dos teus filhos, Pai. Sonda também a mente, para que todo pensamento, nesse momento em diante, seja levado cativo à obediência de Cristo. Seja conduzido, Senhor, cada um dos teus filhos em pensamentos e pela fé, diante da tua presença, diante do teu trono, pois o Senhor abriu o caminho para que cada um dos teus filhos pudesse acessar esse vivo e novo caminho que o Senhor abriu com teu sangue, para que cada um pudesse desfrutar da glória e da graça do Senhor. Ó Deus, acumula de bênçãos cada um dos teus filhos, derrama, Senhor, da tua unção, derrama uma porção maior do teu Espírito Santo para aqueles que almejam, que anseiam, que buscam, que clamam. Meu Deus, no nome de Jesus, faz com que essa realidade espiritual se torne na vida de cada um dos teus filhos e filhas uma realidade imutável, atraente, uma realidade que há de contagiar os que estão à volta. E todos aqueles, ó Deus, que encontrarem teus filhos, que passarem por eles, possam sentir o doce perfume de Cristo. Obrigado, Jesus, porque esta graça não foi em vão. Esta graça há de germinar no coração e na mente dos teus filhos um amor sem igual para com aquele que nos amou primeiro. Muito obrigado, Jesus, por cada um dos teus filhos e pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo que está em cada um de nós, e que nessa noite tenha liberdade e o prazer, ó Deus, de receber o louvor, a adoração de cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E você pode dar um glória a Deus bem alto, em nome de Jesus. Aleluia. Podeis assentar.
Hoje é dia da ceia do Senhor, dia de comemorarmos, anunciando que Jesus morreu e que Ele vai voltar nessa terra. E entendi, depois de pedir a Deus que tivesse misericórdia de mim, porque eu não sei como é o coração de cada irmão que entrou nesse santuário. Mas Ele sabe, e que cada um precisa receber, ou precisa entender, ou precisa entregar. É Ele quem pode convencer, é Ele quem pode dizer o que é melhor de ser feito. O fato é que senti desejo de falar sobre a ceia hoje, um pouco. E antes preciso fazer um preâmbulo, uma introdução, que é algo que muitos já conhecem, estão cansados de saber, outros estão indiferentes, não conhecem e não procuram saber, mas é algo que está na palavra de Deus e é uma realidade espiritual que, se não houver conhecimento dela, para que vai ter ceia? Tudo que nós fazemos na presença de Deus, nós precisamos fazer conscientes de que Deus sabe o que nós estamos oferecendo. Se Ele é onisciente e sabe o que estamos oferecendo, eu não posso oferecer qualquer coisa e de qualquer jeito. Especialmente eu não posso entrar na presença de Deus de qualquer maneira, porque Ele vai saber de que forma ou como eu estou procedendo, não na vista dos outros, mas diante dEle. Ele vê tudo, sabe tudo, e pode mudar tudo, inclusive o coração mais duro que for, Deus pode mudar, pode quebrantar. E a morte espiritual, ela começou lá no início, e ela entrou no mundo pela porta da desobediência de um homem. Ela entrou no mundo, e por causa disso, todos os homens passaram a ficar dependentes da morte. Nenhum homem deixou mais de experimentar a morte espiritual. Todos experimentaram a morte espiritual. E glória a Deus, que aqui tem, se não todos, quase todos já são vivificados por Cristo. Já conheceram a graça de Deus, já receberam a graça de Deus, já conhecem que sem Deus não podem viver mais, já sabem que sem Deus não podem decidir suas coisas mais, já sabem que somente Deus sabe qual o melhor rumo, qual a melhor escolha, qual a melhor decisão a ser feita. O homem viveu muito tempo de acordo com o que achava que era certo, vivendo os seus prazeres, fazendo as suas leis, seguindo o curso do seu coração, sem se preocupar com o que Deus pensava ou deixava de pensar. Ele conseguiu fazer isso, e quanta crueldade foi cometida pelo homem, e muitos conhecem a história, falar aqui dos jesuítas, né? Muitos não conhecem a história dos jesuítas, mas sabem que era uma época difícil. Foi uma época, a época da Inquisição, por exemplo. Mas o homem continua cruel, ainda com crueldade no coração, ele ainda continua, e é por isso que Deus falou com cada um de vocês, e também continua falando: eu preciso do coração de vocês, dá-me o coração, porque a coisa vai engrossar. Quem pensar que a coisa não vai engrossar daqui a um tempo, está enganado. Por isso é preciso colocar o coração na mão de Deus, porque Deus dá o curso certo, o rumo certo, a força que precisa, a proteção que precisa, vai te tornar resiliente, ou seja, resiliente é aquele que suporta aflições, suporta tribulações, suporta perseguições, mas não arreda pé, porque como Paulo diz, sabe em quem tem crido. Quem sabe em quem crê, não vacila. Pode vir a chuva, a tempestade que houver, a ventania, o vendaval que houver, não vacila. Ele sabe onde os seus olhos têm que estarem postos. Como diz em Hebreus 12:2,
Haja o que houver, os meus olhos, quem lembra? Haja o que houver, os meus olhos estão postos em ti. Em ti quem? No autor e conservador da vida, aquele que é Jesus. Mas Deus precisou levantar um homem, para através desse homem, conduzir a sua lei aos demais homens, para que eles pudessem entender que Deus estava lhes dando uma oportunidade de abandonar seus maus caminhos, de se converterem a Deus e de darem atenção a Deus, pela permissão de Deus, através da lei que Ele levantou através de Moisés, para mostrar aos demais homens. Mas não foi bastante. Os homens não podiam cumprir a lei. Eram 10 mandamentos. E tinha que cumprir os 10 mandamentos para se chegar a Deus. Infelizmente o homem não conseguiu fazer isso. A grande maioria não conseguiu fazer isso. E então Deus precisou fazer com que o homem enxergasse de outra forma. E deu outras oportunidades, mas o homem não conseguiu ver. Alguns conseguiram entender o que Deus queria, mas eram aqueles a quem Deus se revelava somente. O homem para trabalhar é igual numa das ministrações que foi falada aqui a respeito de pisar as uvas para fazer o vinho, né? Naquela época se fazia vinho pisando uvas com os pés, né? Então você bebia chulé, a pessoa bebia chulé, bebia uma porção de coisa que saía dos pés dos escravos, né? Logicamente ia ter sua depuração por ali, claro, né? Mas gastava-se um tempo. E a analogia que se faz é que hoje, nos dias de hoje, também precisa pisar uva. Para quê? Para que tenha vinho novo. Vinho novo é Deus quem dá. Quem tem vinho novo tem força, tem sabedoria, tem graça para distribuir. Quem tem vinho novo tem perseverança, tem paciência. Nos dias de hoje é preciso ter tudo isso, porque a pressão está muito grande e ela vem de todos os lados para você não ter tempo de pensar. Porque se pensar, você vai fazer besteira. E se não pensar, também vai fazer besteira. Então, qual é a saída? Confiar em Deus, buscar a ajuda dEle. Então Deus resolveu mostrar ao mundo, aos principados, às potestades, às forças do mal, o quanto Ele amava a criatura que Ele fez com suas próprias mãos. Ele resolveu mostrar ao mundo isso. E como é que Deus foi mostrar ao mundo isso? Estabelecendo um caminho, diferente do caminho da lei. E o homem precisava conhecer esse caminho. E esse caminho era a única forma do homem poder, né, reconciliar de volta, estar de volta ao acesso a Deus. Era a única forma. É uma forma nova que Deus estabeleceu. Porque pela lei, o homem não conseguia. E então, Deus colocou Jesus. E Ele mesmo veio em forma de homem. E Ele declarou: eu sou o caminho. Quem quiser vir por mim, vai chegar ao Pai. Eu sou a verdade também. E eu sou a vida para quem quer vida do alto. Ele declarou isso. E no nascimento dele, anjos, milícias celestiais apareceram nos céus aos pastores, aqueles que estavam no campo, e dizia na palavra lá em Lucas capítulo 2, 14, glória a Deus nas maiores alturas. E ele diz, completou, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quais são os homens a quem Ele quer bem? Aos homens que creem no seu Filho, que é o caminho. Aos homens que se dedicam a conhecer esse caminho e a permanecer nele. Esses são os homens a quem Deus quer bem.
Quando eu digo homem, estão falando de homem e mulher, né? As mulheres não estão fora, não, estão excluídas, não, né? É assim que Deus faz. E o homem precisa entender, Deus quer bem, não é todo mundo que fala, eu sou crente. Não, demônio é crente. Tem muitos demônios, todos os demônios, aliás, muitos não, todos os demônios são crentes. Mas tem muito crente que não é crente. Eu nunca gosto de falar que eu sou crente. Evangélico hoje está na moda, mas está muito comum também, né? Falar de evangélico está tão banal, tão chulo, né? Falar de evangélico hoje está ficando chulo, não está? O que é chulo? Hein? Comum, né? Comum. Por que está ficando assim? Por causa de muitos que se dizem ser o que não são. Como diz lá em Apocalipse. Esses que são da sinagoga de Satanás, que dizem-se ser o que não são. E está assim dentro da igreja que nós precisamos entender. Será que Deus quer bem a esses também? Deus quer bem a todos e fez o bem a todos, mas a quem Ele realmente vai querer bem é os que têm boa vontade para com Ele. E os que têm boa vontade para com Ele seguem Jesus, permanecem com Jesus e são guiados por Jesus, porque aceitam o governo de Jesus nas suas vidas, nos seus lares, na sua casa. Por que Jesus tem essa primazia? Porque Ele pagou um preço que não tinha como qualquer homem pagar. Um homem como Jesus, que tinha a resiliência, a resistência, a sabedoria, a graça que Ele tinha, é porque veio do céu mesmo. Porque nenhum pecador tinha condição de fazer isso, não. Dar vida pelo outro, eu, hein? Não sou Jesus, né? Em 1 Coríntios capítulo 15, 56 e 57. Deus mandou Jesus para isso. Sabe para quê? Para tirar todos os pecadores debaixo do poder da morte. E o poder da morte, a força da morte é o pecado. E a força do pecado, o poder do pecado é a lei. E Jesus arrancou aqueles que têm boa vontade para com Ele, arrancou desses poderes para que pudessem ter acesso a Deus novamente. Isso é que Jesus fez. Nenhum homem foi capaz, ou seria capaz, ou é capaz de pedir, ou sequer merecer o que Jesus fez. Ninguém merece. Ninguém foi capaz de pedir a Deus misericórdia. Mas Deus amou primeiro. E por causa de Ele ter amado primeiro, é porque Ele te fez. E Ele me fez a mim, a todos os homens e todos os seres humanos com suas próprias mãos. E colocou o seu fôlego da vida. Onde tem parte de Deus, Deus ama. Ah, é o mais assassino mais vil que tem. Deus ama. Ah, é um adúltero. Deus ama. É um viciado em drogas. Deus ama. É alguém que não merece nenhum valor nosso. Deus ama a si mesmo. Agora, receber o amor de Deus é que é o X da questão. Eu preciso estar disposto a receber o amor de Deus, para fazer jus a esse amor, para fazer jus ao sacrifício de Jesus na cruz. Quantos têm banalizado o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Porque não conhecem a dimensão do que Ele passou. Qual o entendimento então que nós devemos ter da expressão do amor de Deus? Se eu perguntar, pedir para alguém aqui, descreva o amor de Deus por você, possivelmente vai ter dificuldade. Lógico, uma colocação de chofre assim, exige um tempo, você pensar, organizar as ideias. Peraí, como é que eu vou começar aqui? Qual a resposta que Ele quer que eu dê? Não tem que ter, qual é a resposta que Deus quer. E a resposta que Deus quer é que está do teu coração. É isso que Ele quer.
Então, o entendimento da expressão do amor de Deus por mim, por você, por cada cada ser humano da humanidade, precisa entender isso. E uma das primeiras coisas que precisa entender é: qual foi a conquista de Jesus? Nós falamos agora há pouco, ele veio para libertar todas as pessoas do poder da morte. Tem alguém aqui que não vai morrer? Tem alguém aqui que é imortal? Hein? Mas Deus colocou a imortalidade dentro de cada um de nós, porque a prova é Ele fazer isso. E o que é isso? A alma vivente que Ele fez suscitar. De um boneco de terra, Ele fez brotar a vida, porque Ele ordenou, porque Ele é Deus, porque Ele tem o governo. Portanto, quer queira, quer não, você querendo ou não, é governado por Deus. E Deus permite que você viva, ou que qualquer um viva do jeito que quer, até um certo ponto. Vai chegar num ponto que Deus fala: basta. Agora você decide o que você quer. No Antigo Testamento, pela lei, você tinha que obedecer para quê? Para se chegar a Deus. Sem obediência, não se chegava a Deus. Quando você vai, nos dias atuais, pela graça, você tem que obedecer também. A obediência é requerida, mas a obediência é em gratidão por aquilo que Jesus fez. Mas se eu não sei o que Jesus fez, eu vou ter gratidão de quê? Por quê? Esse é o mal que até hoje assola muitos cristãos dentro da igreja. Não sabem por que tem que ser grato a Deus, por não ter o entendimento adequado. E isso que falta é o que Oséias falou há muitos anos atrás, antes de eu nascer, antes de qualquer um de nós nascer aqui. Ele falou: por que o meu povo de Deus perece? Por falta de conhecimento. Mas o conhecimento sem entendimento vale alguma coisa? Eu preciso conhecer e entender o que Jesus fez, e por que Ele fez, e para que Ele fez. Então, queridos, obedecer por gratidão é estar debaixo da graça. E estar debaixo da graça não é diferente em forma nenhuma do Antigo Testamento. Porém, em termos de exigência, o plano de Deus é a mesma coisa. Na lei você tinha que obedecer para chegar a Ele. Agora você tem que obedecer também para chegar a Ele. A graça não ficou diferente, não. Porque é graça, todo mundo empurra com a barriga, não é verdade? Porque é graça. Se tivesse uma chicotada, a gente pisasse na bola um pouquinho, uma chicotada comia, a coisa seria diferente, seria, irmão Rogério? O problema não tem chicote agora. Vai ter lá, o chicote está tudo lá, reservado lá. Ah, tudo é graça? É graça, graça, vida eterna, amém. Vai ter um tribunal para a gente passar. Nós vamos passar por um tribunalzinho, gente. Graças a Deus que nós temos um advogado que não perde nenhuma questão, nenhuma. Essa é a premissa do Filho de Deus, saber que ele não vai perder a questão, a gestão, qualquer que seja, em seu favor, porque o advogado é esse, não falha, Jesus. Queridos, a prova do amor de Deus foi a morte de Jesus na cruz. João 3,16, você conhece, não conhece? João 3,16, vamos falar ele, dizer que se de cor. Porque Deus amou o mundo. Amém. Lendo esse versículo e entendendo o contexto desse versículo, o que eu e você precisamos fazer?
Ou melhor, o que nós deixamos de fazer? Uma reflexão? Precisa haver uma reflexão para quê? Para que eu possa entender aquilo que eu precisava fazer e não estou fazendo. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para quê? Cadê Jesus? Você encontrou com Ele aí fora? Encontrou com Ele aí fora? A missão é de Jesus ou é sua? Ou é minha? Ou é nossa? A missão é de quem, queridos? Nossa! Para que o mundo não pereça, mas quem está perecendo é o povo de Deus, porque está faltando conhecimento. O povo de Deus é que está perecendo, e o mundo está vendo que o povo de Deus está perecendo porque falta conhecimento. Se conhece, fala uma pessoa, fala esse versículo aí, muitos não sabem. Não sabem, porque leu a Bíblia o ano passado. Tem quase um ano. Queridos, eu não estou falando aqui apenas para poder colocar você contra a parede, não. Estou falando com você porque Jesus está às portas. E se você morrer amanhã, Ele já chegou para você. Se eu morrer agora, há pouco, daqui 15 minutos, Ele já chegou para mim. E se eu não estiver pronto? Babau. Quando eu digo pronto, estar firme com Jesus. Não mercadejar a palavra de Deus. Não negociar a santidade de Deus. Declarar que Ele é Senhor da tua vida, do teu lar, dos teus negócios, daquilo que você faz. Ele conhece e sabe, Ele vai cobrar isso de você. Não é verdade? A garantia da vida eterna é a ressurreição. Verso 20, de capítulo 15 de 1 Coríntios. O que é que diz lá? 15 e 20. De fato, alguém que arrisca falar que Jesus é o nosso irmão mais velho, né? Amém? Filho do mesmo pai, todos nós. E Ele é o nosso irmão mais velho. Por isso Ele pode puxar a orelha de qualquer um de nós. Pode ou não pode? Não é só a orelha não, as orelhas, os narizes, os cabelos, vai puxar tudo. Não pode? Tem gente que está certo, está gostando não. Jesus conhece você, querido. Jesus conhece você, querida. Jesus sabe o que você precisa. Ele já tem preparado o que você precisa. Ele foi preparar lugar para mim e para você. Ele foi porque Ele fez o que fez para mim e para você e deixou esse legado. Para quê? Para que eu pudesse ter a expectativa de que Ele voltando agora, ou daqui 1 ano, daqui 5 anos, ou daqui 20, eu vou estar esperando por Ele. Você vai estar esperando por Ele. Mas eu preciso saber agora se eu estou com Ele ou não. Eu preciso saber agora. É ou não é? Diga para o seu irmão, você está preparado? Esse negócio de falar para o senhor estar preparado é meio complicado. Mas assim, dizer assim, ó, eu estou preparado, fala aí. Jesus quer saber do teu coração, querido. O que sai pela tua boca pode te contaminar. Não é verdade? E se te contaminar, é complicação. Mas Ele foi o único homem que entrou nos céus. E porque Ele entrou nos céus com um homem, que eu posso ter a expectativa e a certeza de que eu vou também. E não é só macho que vai para lá, não. Fêmea também vai. Porque Deus fez as fêmeas. Não é verdade? Então, queridos, outra coisa que Jesus
conquistou para nós. Uma presença, uma companhia que não nos deixa só em nenhum momento e que está pronto para nos ajudar em todas as fraquezas e relatar para cada um de nós o que Deus requer de cada um. O Espírito Santo que Ele enviou. E o Espírito Santo nos convence e nos fala tudo que a gente está pisando na bola. Eu preciso então ter afinado, porque muitas vezes as vozes, tem um hino batista, o irmão Aurélio deve conhecer, que fala que as vozes do mundo sufocam a palavra de amor, o amor de Deus. As grandes vozes do mundo sufocam o amor de Deus, e é o que está acontecendo. Se eu não cuidar, o meu coração vai estar muito inclinado e mais tendencioso às coisas do mundo do que às coisas de Deus, por causa da correria e por causa das exigências. Em segundo lugar, eu quero falar sobre, nós precisamos celebrar a morte de Jesus. Às vezes, quando nós vamos fazer a ceia, vamos anunciar a morte de Jesus que Ele mandou, não é verdade? E aí a gente fica com cara de velório, não é verdade? Apesar de que os velórios hoje em dia está cheio de gente assim, dá sério porque é velório. Mas a gente conversando, rindo, lá dentro, não é verdade? Tinha que ser igual na África. Na África, os parentes e amigos, sabe, eles passam 7 dias, comemorando com festa. Agora, a morte de Jesus, nós vamos chorar por ela? Nós temos que celebrar. Né? Aquela música, né, irmão? Celebrar com júbilo ao Senhor, né? Nós temos que cantar esse tipo de música. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Sim ou não? Mas Ele ressuscitou por quê? Porque Ele teve que morrer. Senão, se Ele fosse só subisse para o céu já vivificado em espírito e transformado, de homem que Ele era, e fosse transformado para a sua origem, que era de Deus, não teria nenhuma graça para nós, teria? Mas Ele precisou morrer para mostrar o quê? Morte, eu vou te vencer, vou passar por cima de você, e vai passar por cima de você todos aqueles que crerem em mim e andarem comigo, vai passar todos por você, e você não vai segurar mais, você não vai poder reter nenhum dos que eu chamar. Será que o teu nome está escrito no livro da vida? Porque Jesus vai chamar o nome que estiver escrito lá. Amém? Então, se o teu nome foi escrito no livro da vida, é porque você declarou Jesus como Senhor da tua vida. E com quem declara Jesus como Senhor da tua vida, da sua vida, não vai ser em vão, não vai ficar para trás, não. Então, fazer igual na África, né? Que não dá para a gente fazer ceia 7 dias, né? Não dá para ficar comemorando a ceia aqui 7 dias, porque todo mundo tem que trabalhar, uns trabalham de noite, outros trabalham de dia, mas temos que comemorar, por isso com alegria. A hora que você for celebrar a ceia aqui, for comer o pão, de olho fechado, né? Arriscar um olho, né? Não, queridos, tem que ter o coração voltado para aquilo que Deus fez por você. Anunciar a morte dele com gratidão no coração, porque então você vai se alegrar com a ressurreição dele, porque é a ressurreição dele que garante a vida eterna. Porque se ele não tivesse ressuscitado, nós teríamos vida eterna? Não teria. Deus teria que arrumar outro filho, e não é possível isso. Deus não revoga nada que Ele começa, e Jesus era a essência dele, não tinha como ser diferente. Por isso que nós fazemos em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, nós precisamos celebrar a morte de Jesus. Celebrar por quê? Porque nós entendemos que Jesus morreu na cruz para expressar o amor de Deus. O que Jesus fez na cruz? Ele liberou perdão para quem? Lembra? Você lembra? Não, pastor, não estava lá. Não, nem eu estava.
mas você conhece pela palavra que lhe foi pregada, não é? Igual Paulo falou, se vocês permanecerem no evangelho que eu preguei para vocês, vocês vão encontrar com o Senhor da glória, vão encontrar com Jesus, sim ou não? Amém? Então o que ele diz lá? Não é o 26 não, deixa o 26 aí, pode deixar. Veja aí, o ato de você beber o cálice é que você está anunciando a morte, não é o semblante, a fisionomia de velório, não. Não é esse tipo de celebração que Deus quer. Deus quer que você se alegre, porque Jesus morreu. E é o que ele falou para os discípulos, não fiquem tristes porque eu estou falando para vocês que eu tenho que morrer, não. Eu tenho que morrer para eu ir para o Pai, porque se eu não morrer, eu não mando o Espírito Santo. Eu mando o Espírito Santo se eu morrer, e se eu vou para o céu, de onde eu vim. Amém? Portanto, quem está feliz, dá um sorriso para o seu irmão, bem largo. Aqui não tem defunto aqui não, né? Todos são salvos, vivificados pelo Espírito Santo, gente. Amém? Então tem que ter um sorriso bem largo, né, Vitória? Isso, dá um sorriso bem largo aí. Vai, irmã, isso, olha aí, ó. Tanta gente tem um sorriso bonito, por que fica escondendo? Não é não? Os homens são os mais escondidos possível. Não é, homem? Ri para a esposa, ri para os filhos e as filhas, mas dá um sorriso. Jesus ressuscitou. E muita gente continua séria. Gente, Jesus ressuscitou. Amém. Se ele ressuscitou, é para que você se alegre com a morte dele, porque ele ressuscitou porque morreu. Se ele não tivesse morrido, não estaria aqui não, ele estaria lá no céu, mas estou um pouco me lixando com isso, deixa ele para lá. Mas ele morreu por amor, para expressar o amor de Deus. E ele expressou o amor de Deus na cruz, quando ele disse: Pai, perdoai-os, os algozes, os que o maltrataram, os que pregaram ele na cruz, perdoai-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Essa é a expressão de amor. Talvez você esteja aqui hoje, tem alguém que você nunca conseguiu liberar perdão. Talvez você nunca tenha conseguido pensar em perdoar essa pessoa. Sabe por quê? Porque você ainda não descobriu a dimensão do amor de Deus por você e pela pessoa que você não tenha perdoado. Mas Deus dá sempre a oportunidade para nós. Eu quero encerrar falando a última coisa para você, que estou falando desde já, né? Que é se alegrar com a ressurreição de Jesus. Eu quero encerrar dizendo para você rapidamente um resumo de um médico que estudou sobre a morte de Jesus e a condição dele na cruz do Calvário. Bem resumido, quando uma pessoa é crucificada, da forma que ele era crucificada, ele não tinha como fazer força, porque ele ia rasgar as carnes dele, e doía muito também. Não tinha como se firmar, porque os pés também estavam cravados ali com cravos. As costas estavam faltando muito pedaço de carne, por causa das chicotadas que ele levou, e que arrancou pedaços de carne das suas costas, do seu lado. A cabeça não podia encostar, que tinha uma coroa de espinho que estava cravando o seu crânio, e ele não tinha saída. Mas ninguém é tão resistente, nem Jesus era, de poder ficar numa posição só, sem mexer com as mãos e sem mexer com os pés. A tendência é ir arriando, vai arriando. E esse é a grande dimensão do que Jesus passou ali na cruz do Calvário. Então todos os órgãos começam a entrar em falência. E uma das coisas mais cruciantes que ele deve ter passado, e que a coloração dele, do corpo dele, do rosto dele,
começa a ficar uma cor azulada, azul cianídrico, segundo o estudioso disse. E aliado a isso, por quê? Porque ele começa a ser asfixiado, por causa dos órgãos comprimindo os seus pulmões. E aí, nessa compressão, ele começa a ser asfixiado, e ele vai perdendo, não sabe como resistir àquilo, porque não tem saída, está pregado para um lado e para o outro, está pregado embaixo, e não tem saída, e gente lá embaixo zombando dele, falando, desce da cruz, faz o milagre aí, Deus não é seu pai, dá o seu jeito, e zombando dele. Foi aonde ele, antes de dar o brado dele, ele falou, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A expressão do amor de Deus, e por isso ele morreu antes de que pudessem quebrar as pernas dele, porque é assim que os romanos faziam. Não morreu não? Quebra as pernas, porque morre mais rápido. E Jesus, o nosso Senhor, o teu Senhor, o Senhor da igreja, o dono da igreja, o cabeça da igreja, ele foi feito isso com ele para que você pudesse ser livre daquilo que estava reservado para você e para mim. A condenação eterna. Não são as chicotadas, não são as perseguições, não, a condenação eterna. Nunca mais poder ver ou ter acesso a Deus, nunca mais poder ouvir de Deus, só tormento. A condenação eterna é isso, só tormento. Por que nós fazemos a ceia? Já estou encerrando. Nós fazemos a ceia para anunciar isso, que o homem no mundo tem saída para ele. Qual saída? Crer em Jesus, permanecer com Ele e esperar a volta dEle, porque a única razão do homem viver é retornar ou reencontrar-se com Deus, que é o Criador. O homem sem Deus é nada. O homem e a mulher sem Deus está fadado à condenação eterna, que é o lago que arde em fogo e enxofre. Por isso tem que ter o coração afinado agora, tem que ter a mente sintonizada agora com o Espírito Santo, tem que ter os olhos fitos em Jesus, tem que discernir os tempos de agora, porque não vai ter mais tempo. Quem não discernir agora, não vai conseguir discernir daqui a pouco mais. E o que foi disponibilizado para a humanidade com a morte de Jesus foi isso: graça, favor imerecido, oportunidade do relacionamento com Deus ser retomado, mas a responsabilidade de anunciar isso para a humanidade, que Jesus morreu, ressuscitou, mas deixou um legado para todo mundo, seja o preto, branco, amarelo, japonês, seja quem for. Deus deixou um legado, o amor dele, dando a oportunidade para que as pessoas pudessem crer em Jesus. Quem é o representante de Deus? Eu e você, a igreja do Senhor. Eu estou faltando em falar do amor de Deus para as pessoas. Eu estou falando isso, eu só falo num ambiente que me é segurança, que eu não vou ser escarnecido, que eu não vou ser zombado. A celebração da ceia é um anúncio de que Cristo morreu, mas ressuscitou pelo poder de Deus. E pelo poder de Deus, Ele agora está sentado nas alturas, à direita da majestade suprema, Rei do universo. Esse que se tornou Senhor da tua vida e Senhor da minha vida, Senhor da igreja. Ele chama você para anunciar, não só anunciar a ceia, a morte dele através da ceia, mas para anunciar lá fora que ele morreu, mas ressuscitou, para que esses que estão perdidos pudessem encontrar o rumo e o caminho para Deus, que Deus estabeleceu através do sangue de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, eu quero te pedir nesse momento, Senhor, que aqueles corações que estão ligados contigo, continuem ligados, mais ligados ainda, Pai. E aqueles que estão indiferentes, ó Deus, gere essa necessidade de se ligar a Ti. Gera essa necessidade de falar contigo, de buscar no Senhor o recurso verdadeiro. Em nome de Jesus.
E aqueles que estão indiferentes, estão longe de Ti, meu Deus. Oh, Senhor, aproxima eles do Senhor. Usa teus filhos, a tua igreja, para ser o canal, para ser a trombeta, para ter nos seus lábios a palavra de vida anunciada, meu Deus, para aqueles que necessitam de salvação, de cura, de libertação. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos isso, Senhor. Se alguma pessoa aqui entendeu que precisa entrar por esse caminho que é Jesus, eu quero convidar você a dar uma oportunidade para Deus se tornar o teu governador, o Senhor da tua vida. Se você distanciou dos caminhos do Senhor por um motivo ou outro, pode retornar a presença dEle. Basta uma decisão, uma escolha, e esse é o tempo de fazer a escolha. Portanto, se há alguém que deseja fazer isso, antes de estarmos distribuindo as ceias, nós vamos orar em seu favor, e vamos declarar sobre a tua vida as conquistas que Jesus fez em seu favor, no nome de Jesus. Alguém nessa noite que deseja reconciliar-se com Jesus, ou deseja se colocar no caminho dele, nele como caminho, melhor dizendo, nós vamos orar em seu favor. Não se acanhe, o tempo é agora, não perca tempo, pode passar o tempo, e se passar, você pode não ter oportunidade novamente, mas Ele é Deus e conhece o teu coração. Até terminarmos o culto, você pode tomar essa decisão. E você, meu irmão, minha irmã, que está com alguém que não conhece a verdade, você pode ser instrumento de Deus para mostrar isso para todos eles, em nome de Jesus. Amém? Queridos, falamos sobre a ceia, a importância de você discernir o corpo, a igreja do Senhor. Se você ainda não foi batizado, e se você ainda não entende o que é a igreja, porquê da igreja, te aconselho a não tomar ceia, porque você não está credenciado pela fé em tomar a ceia. Vai acarretar juízo para a tua vida. É o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 11. Então é nosso dever alertar você. Algumas pessoas já tomaram a ceia sem ter o entendimento e o discernimento necessário para tomar a ceia. É um ato, parece um ato comum, mas não é um ato comum. É um ato que mostra o que você sente por Deus e o que você recebeu de Deus. Amém? Portanto, se você é batizado nas águas, entende o que é a igreja, você tem liberdade para estar participando da ceia, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem distribuir. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não
nos enviou. Seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque posso mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo então, terei vitória, terei a glória do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Queridos, está aí um símbolo, um pão que simboliza uma parte do corpo de Cristo. É um símbolo, não é o corpo de Cristo, é pão feito em casa, né? Pão asmo. Mas é pão asmo porque é sem fermento, né? A Bíblia fala muito do fermento. Então, o fermento é tudo aquilo que inferniza a vida da gente, espiritualmente falando. Então, você, ao comer esse pão, esse alimento, você vai entender, ou pelo menos precisa entender, que o que Jesus fez na cruz do Calvário, e agora você simboliza o ato dele, de entrega dele, e também declara com esse gesto que vai se alimentar dele. Então, comer esse pão significa um ato simbólico que declara para a sua vida que você agora se alimenta de Jesus. Você deve se alimentar dele, como diz João 6,57. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, se você se alimenta de Jesus, tem que viver por ele. E para viver por ele, você precisa se comprometer com ele, lendo a palavra, orando, buscando testemunhar, porque você é um despenseiro, você é uma despenseira de Jesus. Amém? Então pense nisso. E ao tomar essa ceia, entenda
você está dizendo para Deus que assume o compromisso de despenseiro de Deus, porque você crê que Jesus é o Senhor da tua vida. Amém? Vamos, depois eu vou ler o texto na hora que tomarmos o cálice. Amém? Pai, aqui está algo que para nós significa muito, Senhor, porque nos lembra o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. E ó Deus, o que o Senhor fez ali deixou para nós um legado sem precedentes, sem comparação, meu Deus. Por isso eu quero nesse momento agradecer o Senhor por cada um daqueles que entenderam o que o Senhor fez na cruz e receberam o que o Senhor conquistou na cruz. Obrigado, Pai. Abençoa cada um dos teus filhos ao tomar esse alimento, esse pão, como alimento para a sua alma, simbolizando, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu alimento. Agora vamos comer juntos. Do mesmo modo, diz aqui em Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, simbolizando o corpo de Jesus. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, não bebam ainda, porque isso é o meu sangue, o sangue de nova aliança, derramada em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que dessa hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber convosco no reino do meu Pai. Você já imaginou que você vai tomar um cálice com Jesus lá? Você já pensou nisso ao tomar o cálice aqui embaixo? Isso aqui é só simbolismo, mas lá é realidade. Essa realidade te espera. Por isso é motivo para alegrar-se no Senhor. Amém? E para alegrar-se no Senhor e declarar que somos um, não tem aquela música? Somos um no amor de Jesus? Troca o seu cálice com o seu vizinho e diga: o Senhor te abençoe. E dê um sorriso bem largo, viu? Comemora, não é velório não, é comemoração. Amém, gente? Vamos, Rogério. Deus abençoe você, viu? Celebrai, Cristo, celebrai. Eu não vi ninguém dando um sorriso na hora que trocou o cálice. Celebrai, Cristo, celebrai. Dá para cantar sorrindo. Dá para cantar sorrindo, viu? Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor. Quem quer continuar? Tem um negocinho de fazer uma... Você fez aí, né, Rogério? Você quer? Rogério é da pesada, pô. É jovem, né? Jovem.
Amém, queridos? Então, Jesus falou assim, ó, eu não vou beber mais com vocês, como ele não está aqui. Mas lá eu vou beber. Ah, como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Vitor. Eu estou esperando o Vitor. Você vai ser chamado, não vai? Vai ser chamado seu nome, não vai? Amém. Vai ser chamado o meu também. Nós vamos juntos, tá? Não me deixa para trás, não. Nós vamos chegar lá junto e vamos tomar junto com Jesus o cálice. Esse cálice que vai deixar muita água na boca de quem não for. Não vai ver, né? Não vai ver, né, Maria? Nós vamos estar lá, não vamos? Amém. Então, quem quer subir comigo? Então, gruda na minha calça. Ou gruda na minha mão, porque senão fica para trás, hein? Cuidado, amém? Você já trocou o seu cálice, não já? Então olha para ele assim agora e diz: Jesus, a minha vida é do Senhor, o meu querer é do Senhor, a minha vontade eu consagro a Ti, e de hoje em diante eu quero ser melhor do que fui até ontem. Em nome de Jesus, me faça um instrumento nas mãos do Senhor. Ministra como labareda de fogo, para que o Senhor seja exaltado em tudo que eu fizer. Em nome de Jesus. Bebe sorrindo. Dá para sorrir bebendo? Acho que dava para fazer uma vigília, né? Mas nós vamos deixar a vigília por outra hora. Nosso horário já passou, mas estamos alegres porque Jesus se alegra com a nossa alegria. E a nossa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso nós somos alegres, né? Os jovens são alegres porque têm vencido o maligno, não é não? Amém? Estenda suas mãos, vamos encerrar o nosso culto. Quero lembrar, temos o encontro no dia 16 e 17, né? 16 e 17 de dezembro agora. 17 e 18, né? Com esses pastores, pastor Léo, pastora Mônica, Paulino e o pastor Fabiano, nós estaremos aqui com esses pastores, eles estarão trazendo para nós muitas coisas boas, como trouxeram da outra vez que estiveram aqui, e com certeza todos nós vamos ganhar estando presentes. Amém? Dia 17 e 18, mesmo horário do culto, né? 19h30, 19 horas, né? No domingo, a gente vai estar juntos aqui
para glorificar o nome do Senhor. Amém? Tem mais um aviso que eu deixei aqui. Opa. O fim de ano, né? A festa de fim de ano tem que dar o nome hoje, não é isso? Queridos, quem quer participar do Réveillon vai ser da pesada. Amém. Falar da pesada é meio perigoso, né? Falar na igreja assim, é da pesada. Mas vai ser muito bom, viu? Quem quiser dar o nome, quem é? A irmã Cíntia? Está aí não, né? Aqui, imagina, a irmã Jane, a irmã Lília, recebendo o seu nome, basta dar o nome, lógico, né? Tem uma contribuição, né? Para cada um. Tem valor? A hora que você for procurar a irmã Lília e a irmã Jane, você vai saber do preço da contribuição que tem a camisa, né? Que vai ser também entrar no kit. E com certeza você não vai poder ficar de fora. No nome de Jesus. Amém, gente? Tem mais uma cantina deliciosa, né? Que eu acho que está deliciosa ali. Cachorro quente gourmet. Fez sucesso da outra vez, agora vai fazer de novo. Amém? Você pode estar participando lá do jeito que você quiser, mas coma cachorro quente. Vale a pena, amém? Vamos orar, encerrando o nosso culto. Pai, muito obrigado por esses momentos e obrigado pela tua palavra e o teu Espírito Santo, que o teu amor incondicional, sem descrição, meu Deus, por cada um de nós, esteja inundando teus filhos, que a graça bendita do Senhor Jesus e o conforto e o consolo do Espírito Santo esteja com o Israel de Deus aqui em Pirapora e em toda a face da terra, em nome de Jesus, amém. E o povo de Deus diz, amém. Deus abençoe, dê um bom dia.